Olá, bem-vindo a mais uma live dos nossos pensamentos devocionais, Igreja Batista de Imbitiba, hoje, dia 6 de junho de 2021. Seja muito bem-vindo. Obrigado por sua companhia de sempre. Hoje, aqui na nossa comunidade, continuamos a fazer as transmissões online, considerando o risco da pandemia, né? O nosso grupo decidiu que, conforme a indicação das autoridades da nossa cidade, que criaram ali o chamado Covidômetro, então nós temos algumas cores que indicam, né, momento de mais tranquilidade nos hospitais ou situação de agravamento. E hoje nós estamos ali numa situação de gravidade, na cor laranja. O máximo é vermelho, seria o próximo, não é? Tivemos 2 semanas no amarelo, chegamos até um encontro na igreja, porque quando estamos na cor amarela, e nos permitimos, então, decidimos, como igreja, numa assembleia com batistas, né, que na cor amarela nos reuniríamos uma vez por semana, aos domingos, no culto vespertino. Foi assim que aconteceu domingo passado. Mas hoje, considerando que prevalece a cor laranja, nós continuaremos a fazer as transmissões ao vivo, né, online. E você, então, é nosso convidado também para participar do culto à noite, 19h30, estaremos aqui na nossa celebração. E também hoje teremos a Ceia do Senhor, vamos participar da Ceia do Senhor. Por isso estou fazendo esse comentário, já convidando você e todos que quiserem participar conosco, todos aqueles que entendem que podem participar da Ceia do Senhor, ou seja, tem Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, guardam a fé, resistem com todas essas durezas que estamos passando e mantêm ali a esperança no Senhor Jesus Cristo, não é? Então, vocês todos são convidados a participar da Ceia do Senhor hoje à noite conosco. Eu tenho indicado para cada irmão, que é líder da sua casa, prepara lá o pão, o vinho, e aí você nos ajuda na administração desse tempo de comunhão e esperamos que o Senhor nos abençoe, possamos trazer à memória as coisas boas e eternas que estão reservadas para nós, né? Sempre pela manhã temos um momento devocional. Hoje vai estar conosco a nossa ministra de música, a Sônia Boixá. E é muito bom estar com ela na nossa sala de transmissões. Então, somos abençoados, né? Sempre digo aqui na nossa comunidade de Imbitiba, temos até uma escola de música, né? A partir aí da mentoria da irmã Sônia, a partir das ideias e da prática, da ministração que vem dela, né? Música que está no seu coração, nós estamos abençoando a muitas pessoas. Então, a nossa igreja tem muitos músicos e músicos de valor. Então, eu espero que esses louvores que a irmã Sônia vai trazer agora abençoe você, nós, e nos prepare para ouvirmos a palavra do Senhor que virá em seguida. Hoje nós temos um convidado especial, né? Não só na música, mas também na palavra. Nós temos o privilégio de termos muitos pregadores, professores, né? Todos muito comprometidos com o evangelho de verdade, né? E vai estar conosco hoje nosso bacharel em teologia. Sempre o apresentava como seminarista, né? Mas agora já está formado, aprovado e pronto para novos desafios. Felipe Ramalho, jovem, muito entusiasmado com o ministério, com a pregação do Evangelho e esperando em Deus aí os movimentos do Senhor para ele continuar atuando e contribuindo, né, com o reino de Deus nesse tempo. Somos chamados para isso. Então, fique com a irmã Sônia nesses louvores. Em seguida, vamos ouvir aqui juntos o nosso irmão Felipe Ramalho. Tem uma palavra de Deus para nós. Até já. Bom dia, irmãos. Estou aqui para louvarmos juntos. Dessa vez o HCC do Inário para o Culto Cristão, número 66. Cantarei ao meu Salvador. Eu procurei no Cantor Cristão e não achei, mas é um hino bem conhecido dos irmãos. Acredito que ele seja da harpa ou da Melodias de Vitória. Não sei. Vamos ver se vocês conhecem. Vamos louvar juntos ao Senhor.
hino que me lembra Apocalipse 7, 9, 10 e 16 e 17. Deixa eu abrir aqui. Apocalipse 7, 9 e 10. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Agora 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água viva. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é a visão de João, né, no Apocalipse. E esse hino me lembra dessa cena. Vamos louvar juntos? Esse é o número 80 do Hinário para o Culto Cristão da Igreja Batista. Amém, irmãos. Deus seja louvado. Bem-vindo de volta. Muito bom ouvir a música de Deus, né, irmão? Eu ia comentando que a nossa Igreja Batista de Mitiba, ela é muito rica na música. Temos uma escola de música, graças a Deus, formando muita gente para operar e abençoar aí no reino de Deus, nessa área da música. Mas também na ministração da palavra, na pregação do evangelho, no estudo, nós somos muito ricos, né? Costumo dizer assim, a igreja tem um grupo de professores, pregadores, pastores, muito seleto. Eu dou graças a Deus por isso, são nossos cooperadores no evangelho, e tem abençoado a muitos. Quem vai falar para a gente hoje, como disse na introdução, Felipe Ramalho. Acompanhei a vida do Felipe desde moço ainda, namorando hoje, sua esposa Luna Ramalho. Prezamos muito. E pai de Manuela, elazinha, despontando aí, já conhecendo muitos estudos da palavra, muitas histórias, né? Tem sido
privilégio acompanhar também o crescimento da Manu, nossa querida Manu. Então, uma família, né, jovem, que nós temos o privilégio de acompanhar. Felipe foi batizado na Igreja Batista em Bitiba, sua formação toda ali, e agora, né, como essa graduação que ele já tem, já disse, né, bacharel em teologia, aprovado, pronto para o serviço, tem nos ajudado bastante nesse tempo de pandemia, né, nos cultos de oração, eventualmente aqui aos domingos, e vamos ouvir o Felipe novamente. Eu peço a Deus que nos abençoe a partir da reflexão dos pensamentos devocionais que ele vai nos trazer agora. Quero orar junto com você para que Felipe tenha toda a liberdade e conversar com a gente assim mesmo como estamos, né? Na sala de casa, no quarto, dali um tempinho reservado para a palavra de Deus. Então, ore comigo, por favor, para que o Senhor nos abençoe nesse encontro aqui. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade ímpar, nessa manhã tão bonita aqui na nossa cidade, em Macaé, sol brilhante, mesmo, ó Deus, que ao redor há tanta tristeza, tanto luto, tanta dor por conta dessa enfermidade terrível que assola a humanidade, mas nós acordamos hoje com o sol brilhando sobre nós e estamos felizes por isso. E mais agora porque estamos sintonizados com o Senhor, pedindo a tua instrução, a tua aprovação a todos os momentos desse nosso encontro aqui, agora que a tua palavra vai ser lida e explicada, Senhor, que possa nos abençoar. É o nosso pedido humilde que fazemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Oi, Felipe. Vamos ouvir, então, a palavra do Senhor. Tudo beleza aí, Felipe? Pronto? Bem-vindo. Tudo certo. Bem-vindo. Bom dia. Espero que os irmãos estejam me ouvindo bem. Quero agradecer ao pastor, principalmente ao chamar de jovem, né? Porque, assim, eu brinco que eu tô com o telhado mais esbranquiçado, que já não tô mais, assim, já passei dos 30 ali, eu brinco que eu sou nem tão jovem, mas sempre que alguém se refere a mim como jovem, eu sinto, dá aquele renovo, né? Dá aquela alegria no coração. Irmãos, bom dia, né? Graça e paz a todos. E assim, o pastor me convidou para trazer essa reflexão. Eu pensei, cara, que texto que eu vou pregar, que texto que eu vou trazer, que texto que eu vou meditar em cima, junto com os irmãos. Sempre fica, né? Essa questão, a gente que é um pregador mais de ocasião, né? E eu vou trazer uma passagem que sempre fala comigo. Eu tenho certeza de que todos os irmãos que estudam a palavra, que leem a palavra, que meditam sobre ela, têm esses textos que ficam nos seus corações. E eu tenho um que eu consigo me inserir completamente nele. Sabe aquele texto que você olha para ele, você consegue se colocar ali, você consegue se enxergar? Então, é esse texto que eu tenho no meu coração. E é um dos textos que, sempre que eu prego, eu trago à memória, que é justamente você pregar olhando para o nosso jornal, para o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo lá fora. E eu queria ler com os irmãos Lucas, capítulo 23, eu vou ler a partir do verso 38, e eu vou falar do ladrão da cruz. Vamos à leitura, diz assim a palavra. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o Rei dos Judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Eu queria mais uma vez orar, irmãos. Senhor, obrigado. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, pela liberdade de culto que o Senhor nos dá. Obrigado porque nem a pandemia nos impede de
ouvir a tua palavra e pregar a tua palavra, Deus. Seja conosco, seja com os nossos corações, para que essa palavra volte vazia. Não volte vazia sobre hipótese alguma. E que possamos, Deus, fazer a diferença num mundo tão carente do Senhor. Essa é a oração que eu faço, agradecido, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, se eu fosse pensar num tema, num título para essa mensagem, eu queria pensar num encontro com Cristo. A gente tem um cenário onde duas pessoas estão diante de Cristo. Diferente de outras passagens, é uma passagem que essas duas pessoas que estão com Jesus estão numa situação extrema, assim como ele. O contexto é a crucificação. Cristo acabou de ser crucificado, tem um ladrão que zomba dele, um outro ladrão que entende a sua condição. E o encontrar a Cristo não garante para nós um arrependimento. A figura do primeiro ladrão é muito emblemática nesse sentido. Ele conhecia Cristo. Ele falava como quem sabia da autoridade do poder. Não é o Cristo? Desça daí, salve-se a si, salve a nós, salve a todos nós. E o que ele faz diante dessa situação? Ele zomba da condição de Jesus. A palavra no grego é blasfêmia. Algumas versões vão falar em insulto, outras versões vão falar em zombaria. Mas o primeiro ladrão claramente ofendia, insultava o nome de Deus. E quantos de nós não estamos a perigo de fazer isso? De não dar à figura de Cristo o devido respeito, a devida reverência, o devido tratamento. Talvez a gente não faça isso na mesma proporção que ele faça, na mesma dimensão que ele estava fazendo. Não com o mesmo desdém. Mas esse primeiro ladrão, ele está nitidamente diminuindo tudo aquilo que Jesus era e poderia fazer. Mas, irmãos, quantas vezes a gente não desagrada o nome de Deus? Quantas vezes a gente não está numa condição de ser um pequeno Cristo, numa condição de dar um bom testemunho, numa condição frente a Jesus ou frente à sua palavra, e a gente passa isso adiante? Quantos que, em nome de Deus, eu quero ir além, não praticam toda sorte de absurdos? Tem alguns absurdos que eu já li e ouvi de gente fazendo em nome de Deus. Mas acho que não cabe lançar aqui porque eu entendo que o Espírito incomoda cada um de nós de um jeito. Mas que a gente tenha isso em mente. Por outro lado, encontrar com Cristo pode nos chamar ao arrependimento. Pode soar contraditório essas duas falas, essas duas ponderações, esses dois pensamentos, mediante uma afirmação que eu disse que um encontro com Cristo não garante arrependimento. Mas tudo depende de como você encara a situação, de como você se apresenta para essa situação. Aquele ladrão também sabia quem era Jesus. E o segundo ladrão, ele queria estar com aquele Jesus. Ele sabia que o Jesus era inocente e que ele era culpado. Ele reconheceu a sua condição, a sua própria condição. E isso é uma marca de quem encontra com Cristo.
Eu tive um professor no seminário que falou assim, a gente fala assim, pô, você é bom, eu não sou bom, não, eu sou um pecador miserável. E eu tinha certeza, tenho a certeza de que esse cara tem um encontro com Cristo. Quantas vezes nós, frente a uma condição de que somos apontados diante de um erro nosso, a gente assume essa condição? Eu conheço mais de uma pessoa, mais de uma, que quando ela ouve as seguintes palavras, você está errado, ela entra numa defensiva e ela começa a argumentar, mas aconteceu isso, mas por isso, mas é isso, mas. Irmãos, o erro é nosso. O pecado é nosso. A gente costuma relativizar, mas estamos completamente equivocados nisso. E quando a gente encontra o Cristo nos faz reconhecer essa condição. Se não temos confessado nossos pecados a Deus, principalmente. É claro que se você pecou contra um irmão, confesse seu pecado para o seu irmão. A gente não tem como ter um relacionamento saudável com Cristo se a gente não administra bem a nossa condição de pecado. Irmãos, o encontrar com Cristo garante uma nova chance. E essa é a parte que eu sou mais fascinado com essa passagem. Aquele segundo ladrão, ele não teve uma chance de recomeçar a sua história em vida, como muitos de nós tivemos e temos. Mas ele teve uma nova chance com Cristo na eternidade. Cristo não lançou no rosto dele o que ele fez. Tem o Jesus de alguns, não é o meu não, de alguns por aí que teria dito, mas se você foi crucificado, você mereceu. Você fez por onde essa crucificação sua aí? Sim, ele provavelmente havia merecido, porque a cruz era reservada aos piores tipos de pessoas, aos inimigos do Estado, aqueles a quem queriam que houvesse uma humilhação pública. Eu brinco que se chegasse uma pessoa de qualquer outra parte do mundo, olhasse para o Cristo na cruz e o visse crucificado, falasse assim, rapaz, esse era ruim. Porque mereceu. Porque a crucificação, ela era uma pena capital que era uma prática muito anterior ao Império Romano. A crucificação era para causar uma morte lenta e dolorosa para o crucificado. Por asfixia, principalmente, porque o corpo ia pendendo e ele ia ficando sem ar. Mas sabe de uma coisa? Você que está me ouvindo, nada disso importou para Cristo. Ele viu ali um coração novo. Ele viu ali o Messias. Ele viu ali alguém que poderia levá-lo ao verdadeiro reino de Deus. E ele sabia de quem era o reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que restou a esse ladrão? Num dos últimos sopros de vida que ele teve. Ele pediu por misericórdia. O Cristo, irmãos, ele tem muitas faces.
E uma delas é aquelas que abre uma nova chance. Porque eu fico muito assombrado quando eu ouço a frase, trazendo aqui para a nossa realidade, a frase do bandido bom é bandido morto. Principalmente vindo de quem é cristão. Porque um cristão que fala isso, ele muito provavelmente pulou essa história do ladrão da cruz. Há alguns dias, pessoas morreram no Jacarezinho. 28 pessoas. E uma figura pública falou, tudo bandido. E porque eles eram bandidos, eles mereciam a morte. A gente nem sabe se eles eram bandidos. E ainda que fossem bandidos, eles são piores que nós, que não merecem a graça de Deus, a redenção divina, se houvesse isso genuinamente no seu coração. Não cabe a nós, irmãos. Cabe a nós anunciar. E para fechar esse pensamento, eu gosto sempre de trazer um versículo, né, para fazer uma ligação. E eu quero trazer Gênesis 3, capítulo 3, verso 9, que diz: Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Irmãos, o nosso Deus e Jesus, eles são seres de relacionamento. Eles querem nos relacionar conosco. Mesmo depois de Adão pecando, Deus sai à procura dele. Eu tive um professor na faculdade de psicologia que ele dizia que ele queria viver um pouco mais a vida, e aí depois ele ia ler os escritos de Agostinho, porque ele tinha certeza que quando ele lesse os escritos de Agostinho, ele ia se converter. E eu quero fechar dizendo, não deixe para amanhã, não. Procure a Cristo para a gente desenvolver um relacionamento aberto. Deixa o seu coração aberto. E que Cristo fale com você. No seu íntimo. Aí na sua casa. Às vezes no silêncio do seu quarto. Às vezes no meio da sua madrugada insônia. Mas que você tenha um relacionamento com Cristo. Aqueles que já o têm, que o aperfeiçoem. Que façam isso com excelência. Mas que tenhamos um relacionamento com Deus. Com o Cristo que se permitiu morrer na cruz para pagar os nossos pecados. Vamos orar, irmãos? Senhor, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado porque o Senhor mandou seu Filho por nós. Que muitas pessoas, Deus, possam ter o seu coração quebrantado, possam entender o significado dessa morte e possam desenvolver um relacionamento contigo. Cuida de nós, Deus. Cuida do nosso coração para que nós tenhamos esse relacionamento com o Senhor e que esses dias duros não nos tire a esperança. Essa é a oração que eu faço, Deus. Agradecido por essa oportunidade, agradecido por essa nova chance. Em nome do teu Filho Jesus,
que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, sempre um prazer estar aqui. Contem, pastor e igreja, contem sempre comigo. Quero deixar um bom dia a todos e que Deus nos abençoe.